O IDEC existe para ajudar, informar e proteger o consumidor. Eu conversei com a coordenadora executiva dessa instituição, Lisa Gam. Ela nos explicou quais são os desafios do Brasil em relação à água. A gente enfrenta um grande desafio hoje, que é oferecer e garantir o acesso à água para toda a população, no mundo e no Brasil. A quantidade de água, ela não muda, quer dizer, a gente tem a mesma quantidade de água. O único problema é que, por conta dos nossos padrões de produção e consumo, a gente está levando a uma poluição, por um lado, para uma poluição desses recursos hídricos, então isso acaba afetando a nossa capacidade de garantir água potável para toda a população, e por outro lado, a gente enfrenta o desafio das mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas que estão em curso, elas vão mudar o regime de chuvas nas regiões e talvez com isso agravar a questão de oferta de água potável para a população em geral. O Brasil, como a gente sabe, é um país muito grande e esse impacto é maior na distribuição da água num país tão grande? No Brasil a gente já enfrenta um problema que é a oferta desigual, Então a gente tem uma concentração de recursos hídricos na região amazônica, onde não está a grande maioria da população. Então a gente já tem a situação hoje no Brasil de situação de escassez de água. Então o Nordeste realmente tem um problema crônico de garantir água para toda a população lá no Nordeste, ou mesmo numa cidade como São Paulo, onde a gente já tem que importar de outros municípios, de outras regiões, a água potável para os paulistanos, porque aqui a gente não tem recurso hídrico potável suficiente para toda essa população. Qual é o papel do Estado e do consumidor? Eles têm papéis diferentes, obrigações e deveres diferentes? Eu incluiria um outro ator aí nessa questão da responsabilidade. A gente acredita que existe uma corresponsabilidade entre consumidores, governos e empresas, no sentido de encontrar padrões de produção e consumo que sejam mais sustentáveis. Então, no caso, por exemplo, que a gente fala dos consumidores, a gente pode falar, quer dizer, que são responsabilidade do consumidor fazer um uso mais adequado da água. Então, algumas coisas nos nossos hábitos cotidianos a gente tem que mudar. Não é só permanecer menos tempo tomando banho, mas também a gente adotar uma série de tecnologias que hoje estão disponíveis para você reduzir o consumo de água, seja a adoção daquelas peneirinhas, aeradores nas torneiras, seja você adotando duchas ou chuveiros mais eficientes, ou mesmo aquela caixa acoplada em vez de válvula, para reduzir o consumo de água no banheiro, e também mudar hábitos como, por exemplo, aquela dona de casa ou aquela empregada doméstica que tem o hábito de varrer a calçada com esguicho, ou mesmo lavar o carro com esguicho. Hoje isso é uma prática que não é possível mais a gente aceitar num cenário de escassez de recurso hídrico. E aí, por outro lado, quer dizer, saindo desse dia a dia do consumidor, o consumidor tem o papel também de exigir tanto dos governos o tratamento do saneamento, do recurso, de voltar a devolver à natureza aquela água tratada, como também a gente também tem um papel de pressionar as próprias empresas. Hoje, o maior consumo de água se dá, por exemplo, na agricultura. Ela está acabando, Nós temos um consumo consultivo da água, Ela nem toda a água retorna, E eu acredito que aí pelo menos mais uns 1000 anos a gente vai acabar com ela. Acredito sim, não que ela acabe, mas que vai ficar bem complicado a gente não começar a tratar direito dela, Conta pra gente, Lisa, desde pequeno todo brasileiro acha que a água nunca vai acabar no Brasil. Isso é verdade? Como que nesse contexto todo isso funciona? O problema não é a gente acabar a água, o problema é a gente poluir a água de tal forma em que a gente não tenha de fato mais a disponibilidade de água potável
acessível para as pessoas, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem que entender a questão da água, não apenas na hora que a gente liga a torneira e tem a água lá para fazer as nossas atividades diárias, mas a gente tem que pensar na água na hora que você está comprando alimento, na hora que você está comprando outros produtos que também têm uma utilização grande de água, né? E mesmo pensando nessas coisas que são um pouco além do teu consumo individual. Né? Então não é só você reduzir seu tempo no chuveiro, é de fato você pensar que para qualquer produto ou serviço que você utiliza, você teve um consumo de água, e aí você tem que ter uma atuação responsável para que esse consumo de água tenha sido o menor possível e que a poluição ou a contaminação daquela água tenha sido a menor possível. Você sempre contou com sua mãe te buscando na escola. Seu ursinho nas noites de trovoadas. Que alguém te defendesse dos meninos. Depois, você passou a esperar um príncipe embaixo da sua janela. Queria que o espelho te deixasse mais bonita. E desejava um bom emprego e filhos. Hoje, você descobriu que contos de fadas não existem e que a única pessoa que pode realizar todos os seus sonhos e solucionar os seus problemas é você. Consciência e transformação começa em você. Acredite.